Bom dia para os meus amigos e ouvintes da Palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos em Cristo Jesus, tendo a oportunidade de mais um dia de vida, o qual o Senhor nos deu, como está escrito no livro de Salmos, de número 3, e o versículo 5. Eu deitei e dormi, e acordei, porque o Senhor me sustentou. Quero nesta manhã, com esta oportunidade, transmitir para você que talvez ainda não tenha aquela certeza. Muitas vezes, de repente, talvez há uma polêmica sobre isso quando fala de morte, mas nós precisamos entender que Jesus veio na terra, morreu para nós termos o direito de salvação. Eu quero transmitir nessa manhã sobre duas ressurreições que está para acontecer. Mas antes, eu quero falar da primeira ressurreição, que foi a de Jesus, que é a primícia dos que dormem. É a garantia de que eu e você, quando morremos, nós vamos ressuscitar outra vez. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 29, para nós começarmos a entender. João, capítulo 5, versículo 24 ao versículo 29, está dizendo assim: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Louvado seja o nome do Senhor. Os que fizeram bem sairão para estar para todo sempre com o Senhor. O texto aqui deixa bem claro. O texto nos orienta a entender que os que morrem em Cristo sairão para viver eternamente com o Senhor Jesus Cristo. Mas os que morreram em pecado, a vida pecaminosa, sem se arrepender, sairão para a condenação eterna. Isso é triste, porque o Evangelho tem sido pregado, a palavra tem sido falada, o Evangelho tem sido propagado em todo o globo terrestre. Mas muitos não têm dado crédito a este Evangelho que tem sido pregado, e muitos têm ouvido falar da volta de Jesus e os sinais que têm antecedido nos nossos dias, nos dias atuais que nós estamos vivendo, no século 21. Então, a primeira ressurreição é a da vida. Cristo, ele é as primícias dos que dormem. Vamos entender aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 20, diz assim, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que
ressurreição de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, nós entendemos nesse momento agora, trazendo essa palavra para você que ainda não tem o conhecimento. Muitas vezes tem pessoas que falam, morreu, acabou, morreu em terra, ou até mesmo já ouvi falar pessoas dizendo, morreu, joga no mato, joga no valão, mas não é assim. No dia do juízo final, todos vão ter que estar diante do Senhor. A Bíblia diz, todo joelho se dobrará diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Quando Jesus, que é a primícia, ressuscitou, os santos que saíram dos sepulcros depois da ressurreição de Cristo, eles andaram na cidade. Os santos que saíram dos sepulcros depois da ressurreição de Cristo. Está registrado no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 52 ao 53. E essa ressurreição dos que morreram em Cristo e ressuscitaram após a ressurreição de Jesus, é o significado deste evento é o prenúncio profético de que a morte e a ressurreição de Cristo garante a nossa ressurreição gloriosa na sua vinda. A ressurreição de Cristo foi a derrota da morte. Então a ressurreição dos santos que ressuscitaram após a ressurreição de Cristo é o prenúncio, está querendo dizer assim, olha, vai acontecer novamente outra ressurreição, que nós entendemos que essa ressurreição que está para acontecer é agora, no momento, pode até ser um momento agora, pode ser um momento que nós estamos na sala, na cozinha, no trabalho, onde tiver, vai acontecer um arrebatamento da igreja do Senhor. E a Bíblia relata claramente em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, e todos nós vamos ressuscitar. Como é que está dizendo lá? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, assim diz o texto. Vamos aqui entender no livro de Mateus capítulo 27, versículo 52, que diz assim, ó: e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, e saíram dos sepulcros depois da ressurreição dele. Dele quem? De Jesus. Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Louvado seja o nome do Senhor. Essa ressurreição é justamente para nós entendermos que é o prenúncio, que é a certeza de que vai ter a ressurreição dos que morrem em Cristo, servindo ao Senhor Jesus em espírito e em verdade. No livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, está escrito assim, ó: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Essa primeira ressurreição é a que está para acontecer a qualquer momento. O arrebatamento da igreja, Jesus vai vir sobre as nuvens, e no momento que Jesus vir sobre as nuvens, todos que morreram em Cristo, como eu li agora, como eu falei agora no livro de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, lá está registrado, e em 1 Tessalonicenses também está registrado sobre a ressurreição, e nós entendemos que a primeira ressurreição está para acontecer a qualquer momento. Quando Jesus voltar,
os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Incorruptíveis. Incorruptível quer dizer o significado de o corpo não apodrecer mais. Incorruptibilidade, incorruptível, corpo como o corpo de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Em seguida, os salvos, vivos, serão transformados juntos e subirão ao encontro do Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao versículo 17. E 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 ao 52. Deixar bem claro para você que ainda não entendeu, que acha que talvez você não precisa ir para a igreja, não precisa, você é bom, você ajuda o próximo, você não matou ninguém, você não fala mal de ninguém, você vive a sua vida tranquilo, pensando que assim você vai ter o direito de salvação. Não, a salvação ela vem através do arrependimento do homem, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Romanos 3, 23. Todo ser humano precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador para ele ter direito de salvação. Não é todos que vão subir no arrebatamento. Não é todos que vão herdar a salvação. Se você não tiver aceitado a Cristo como Salvador, você não é salvo. No dia do juízo final, lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, está registrado assim, porque Deus tem um livro. Esse livro é o livro da vida. Vai estar escrito todo o nome de cada pessoa, de cada ser humano, desde o início da vida dele, quando ele nasce, até a morte. E Apocalipse capítulo 20, versículo 15, está claramente dizendo lá: e todos aqueles que não foi achado seu nome escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Apenas os que morreram em Cristo ressuscitarão antes do arrebatamento. Os que não morreram em Cristo, servindo a Jesus, fazendo diferença nessa terra, arrependidos dos seus pecados, renunciaram o mundo de pecado, como hoje está podendo tudo, fazer tudo, casar homem com homem, casar mulher com mulher, e a nossa sociedade. E o homem acha, pensa, que fazer acepção, não pode fazer acepção. Sim, nós não podemos fazer acepção, mas nós não podemos ter aquele momento ali de entender ali que você tem que compartilhar com um erro desse ou desta. Não podemos fazer acepção, mas nós não podemos compartilhar com o pecado. Porque o próprio Jesus também não abomina o pecado. Isaías capítulo 59, versículo 1, lá está registrado, que os olhos do Senhor não estão fechados, os ouvidos do Senhor não estão agravados, para que não possa ouvir, nem os seus braços encolhidos, para que não possa salvar. Mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus, o pecado faz divisão do homem com Deus. Então não podemos compartilhar com o pecado do homem, aceitar a qualquer um que vinha até nós, abraçar e falar que Jesus ama ele, quer libertar, quer transformar ele. Mas ele não vem em pecado e permanece em pecado, vivendo, achando que vai da forma que ele está vivendo em pecado, a transgressão do pecado do homem, ele vai ser salvo. Não, ele tem que nascer de novo, ser nova criatura no Senhor. Então o texto diz: apenas os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão antes do arrebatamento. E os que morreram em Cristo farão parte de uma... E os que morreram e os que não morreram em Cristo farão parte de uma segunda ressurreição, que se dará antes do juízo final. Essa segunda ressurreição é para todos aqueles que morreram sem se arrepender, morreram no pecado, ouviram falar de Jesus. Muitas vezes falamos que Cristo está voltando. Os sinais têm acontecido dia após dia no século 21, no ano 2020. Eu nunca vi
Eu tenho 22 anos que estou na presença do Senhor. Desde então nunca vi uma situação tão difícil como está no ano 2020. Nesse século 21 as coisas têm a cada dia piorado, a cada dia avançado mais. O pecado, a transgressão do homem, o amor, que é o primeiro que está registrado lá em Gálatas capítulo 5, acabou. O homem está se matando um ao outro, por consequência de não dar ouvido à voz de Deus. Mas há ainda a oportunidade para você se arrepender dos seus pecados, aceitar Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador. Não entra nessa de dizer que não pode fazer acepção. Sim, nós não podemos fazer acepção, mas não compartilhar com o pecado. Se você não aceitar Jesus como Salvador, se você pensa que simplesmente mudar o seu caráter, a sua índole de como Deus fez o homem e a mulher, você querer de homem ser mulher e mulher ser homem, pensa que você isso aí Deus, ele olha do céu para a terra, ele tem nojo, é abominação contra Deus. E muitos estão dizendo por aí que Deus, ele é misericórdia, Deus é fiel, Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. Os olhos do Senhor estão como chama de fogo sobre esta terra. Mas há ainda solução para você. Há ainda oportunidade para você aceitar Jesus como Salvador e morar no céu. Porque a Bíblia deixa bem claro: todos aqueles que morreram sem se arrepender farão parte de uma segunda ressurreição que se dará antes do juízo final. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24 ao versículo 29. Nós vamos estar lendo aqui para entendermos. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Capítulo 5 e versículo 24. A seguir, até o versículo 29, diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Mas esses todos que a Bíblia está dizendo aqui que estão no sepulcro, que ouvirão a sua voz, é todos que morreram em Cristo Jesus, servindo ao Senhor fielmente até o último dia da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Repetindo novamente, os que fizeram o bem, os que morreram em Cristo, servindo a Jesus fielmente, sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram mal, para a ressurreição da condenação. Os que fizeram mal são todos aqueles que morreram sem se arrepender, morreram no pecado, morreram vivendo a vida de qualquer maneira, vivendo a vida dissolutamente, sem dar a entender que não tem ninguém para da obediência. Quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo, ele faz morada nele ou nela, então ele tem a direção de Deus. Então nós precisamos entender que tem alguém para nós dar obediência aqui enquanto nós estamos aqui na terra. Mas esse ou essa que morre sem Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor, o texto diz: para aqueles que fizeram mal, que morreram em pecado, vivendo a vida de qualquer maneira,
a ressurreição dele é para condenação eterna. Como eu disse antes, Apocalipse capítulo 20, versículo 15, está registrado: e todos aqueles que não foram achados seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Isso será triste, muito triste, terrível será passar aqui na terra. Problemas, adversidade, dificuldade, perseguição, muitas lutas, e morrer e ainda no juízo final será lançado no lago de fogo. Mas a oportunidade para você, a oportunidade para mim está sendo, enquanto nós estamos com vida, aceitar Jesus Cristo como um único e suficiente Salvador para ter direito de salvação e de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, Apocalipse 20, versículo 6, vou repetir novamente, claramente para você entender: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Essa é a primeira ressurreição. Esta é a primeira ressurreição de todo aquele que morre em Cristo Jesus. Ressuscitarão incorruptíveis e encontrarão com Cristo nas nuvens, e para todo sempre estará com o Senhor. Os que estiverem vivos na terra serão transformados, 2 grupos encontrarão nas nuvens e estarão para todo sempre com o Senhor Jesus. Glória seja dada ao nosso Deus Todo-Poderoso e Santo. Aleluia. Glorificado e exaltado é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Agora, para aqueles que morrem sem Cristo, morrem sem se arrepender, um pouco antes do juízo final, vai ressuscitar para assim então estar diante do trono branco para ser julgado. O julgamento final de todo aquele que morre sem Cristo será lançado no lago de fogo. Mas para você ainda há uma oportunidade. Enquanto você está com vida, dá crédito à palavra de Deus. Ouve a palavra de Deus e aceita a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é verdade. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é que tudo o que está acontecendo é o prenúncio da volta do Senhor Jesus Cristo. Mas para todo aquele que nele crê, crer que ele veio e morreu um dia e ressuscitou o 3º dia, e após a ressurreição dele, nós entendemos aqui hoje, o significado do evento da ressurreição daqueles que morreram em Cristo. Quando Jesus ressuscitou também logo após. Muitos que ressuscitaram eram os santos, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitaram. E isso aí é o prenúncio profético de que nós vamos ressuscitar também e vamos viver eternamente com Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Mas, mais uma vez repetindo, para que você venha entender, estamos aguardando um arrebatamento da igreja. E o texto lá de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Todos nós seremos transformados, os que estiverem vivos na terra, mas os que morreram em Cristo ressuscitarão. O texto diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Os que morreram em Cristo ressuscitarão. E nós, quando diz nós, no plural, é todos que estiverem na terra, servindo a Jesus em espírito e em verdade, fazendo a diferença nesta terra. Não é concordando com o pecado, não é concordando com a vida pecaminosa, igual nós estamos vendo hoje. Tudo pode casar homem com homem, pode casar mulher com mulher, pode viver em pecado de qualquer maneira aí, não tem problema não, só não vai ouvir o toque da trombeta ou não vai entrar no céu.
mas pode fazer tudo o que quiser. Mas Jesus Cristo, Ele está à porta. Jesus está dando oportunidade para você. Jesus está dando oportunidade para a humanidade aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador e ter o direito de salvação e vida eterna após a morte. O Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 16, lá está registrado assim: e Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não morre em pecado. Não morre em pecado, porque você não vai ter a vida eterna. Todos aqueles que morrerem em Cristo morrem salvo para ter direito de salvação e vida eterna após a morte. O versículo 17 do capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 17 diz assim: que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque se Deus enviasse Jesus ao mundo para condenar o mundo, não existia um ser humano nessa terra. Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o homem não está nem aí. Ouve falar, ouve, mas é como se entrasse aqui e saísse do outro lado. Louvado seja Deus, Jesus Cristo está voltando para buscar sua igreja. Quem é a igreja? Todo aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele tem o direito de vida eterna após a morte. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado e exaltado é o Senhor Deus Todo-Poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória. Aleluia. No Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 3, lá está registrado: o lugar já foi preparado, já está preparado esse lugar. Jesus diz assim, no versículo 3 do Evangelho de João, capítulo 14: eis que vou para o Pai, e vos prepararei lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Como eu disse, a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Isaías capítulo 59, versículo 51. Tudo que eu estou falando aqui, eu não estou falando de mim mesmo, não, mas é da palavra de Deus que transforma, que prepara o homem para levar o homem para o céu. A renúncia de pecado, a transformação da sua vida, quem faz é o Espírito Santo. Mas você tem que abrir o seu coração, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque sem aceitar Cristo como Salvador, sem se fizer filho de Deus, você não herda a salvação. Aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, para você ter direito de vida eterna, morar no céu e para todos sempre estar com Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Louvado seja aquele que veio e morreu por nós na cruz do Calvário, derramando um sangue precioso. Assim nós podemos entender que só o sangue de Jesus purifica todo o pecado da humanidade, todo o pecado do homem. Talvez alguém olhe para você, não dá nada por você, condena até você mesmo, mas o juiz naquele grande dia será Jesus. Hoje ele está sendo um advogado, hoje ele é o advogado meu, hoje ele é o advogado seu, porque aqui na Bíblia está registrado, está escrito aqui, tudo que estou falando é bíblico, está escrito na palavra de Deus. Não queira interpretar que eu estou pregando, que eu estou falando da forma que eu estou falando para condenar você. Quem sou eu para condenar você? Mas o juiz, ele vai condenar todo aquele naquele grande dia, se não estiver na presença dele hoje e morrer servindo ao Senhor Jesus. Hoje, Jesus, ele é o advogado, mas naquele grande dia, ele será o juiz. Primeira Epístola de João, capítulo 2, o versículo 1 diz assim, ó. A epífoga dessa mensagem fala: Cristo, nosso advogado. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo.
Tem alguém que talvez te condena. Mas Jesus Cristo olha do céu assim para a terra e aponta para você. Eu morri por você na cruz do Calvário. Você tem o direito de salvação também. Possa ser o pior ser humano que tem na terra. Mas acerca da salvação, ela vem através do arrependimento do homem. Como tinha 2 ladrões na cruz, um se arrependeu e perguntou a Jesus: Mestre, lembra de mim quando entrar no teu reino? E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no meu reino. E aquele homem foi salvo. E você pode também herdar a salvação através do arrependimento da sua vida pecaminosa que você está vivendo. E aceitar Jesus como Salvador para você ter direito de salvação e de vida eterna após a morte. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glorificado e exaltado é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 3, e o versículo 11 e o versículo 12, está escrito assim, ó: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Versículo 12 diz: a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Até o nome será trocado. Mas só você, diante do Senhor naquele grande dia, Ele vai colocar na sua mão uma pedrinha branca com o seu novo nome. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E na cidade santa, nada entra lá para contaminar ela. Negativo. De maneira alguma, nada vai entrar lá. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, está escrito assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrareis em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Aqui no Apocalipse capítulo 22, vai falar sobre essa cidade que já está preparada. Versículo 27 do capítulo 20, diz assim: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida. Só os que estão escritos no livro da vida. Para estar escrito no livro da vida, precisa aceitar Jesus como Salvador, precisa renunciar ao pecado, renunciar à fornicação, renunciar ao homossexualismo, renunciar à prostituição, renunciar a toda série de imundícia que tem na terra e aceitar Jesus como Salvador. Ele te espera de braços abertos para te libertar e te da vida após a morte. Mas precisa você decidir isso aí. Versículo 16 do capítulo 22 diz assim, ó: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve diga: vem. Quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. É de graça, a salvação é de graça. O preço foi pago lá na cruz do Calvário. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Mas se alguém tirar também qualquer palavra deste livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. E que Deus possa te abençoar mais e mais. E que você possa ter oportunidade. Antes do arrebatamento, você está tendo essa oportunidade, na verdade. Mas você tem que decidir logo. Porque o tempo está próximo. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Não é brincadeira.
tempo está findando. A hora está chegando. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, está escrito assim, ó. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Em oração nós venceremos os dias difíceis, de lutas, de adversidades, de perseguição. Aconteça o que acontecer, permaneça firme na presença do Senhor. E do outro lado nos aguarda a cidade santa, as mansões celestiais que Jesus foi preparar para mim e para você. Mas entenda você que o arrebatamento está prestes a acontecer. E 1 Coríntios 15, 51 diz que todos nós seremos transformados. Quando todos diz, todos aqueles que estiverem na presença do Senhor, vivendo aqui, fazendo a diferença. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. Possa ter morrido há 2000 anos atrás, mas morreu servindo a Jesus. Ele será ressuscitado desse corpo e encontrará com Cristo nas nuvens. E todos, quando o texto diz todos, no plural, todos estiver servindo ao Senhor em espírito e em verdade. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é no pecado. Não. Jesus, o Adão pecou. Por Adão veio o pecado na terra, mas por Cristo Jesus superabundou a graça e a salvação sobre o pecado, porque Jesus morreu justamente para nós estarmos hoje tendo essa certeza de que nós vamos morrer, mas nós vamos ressuscitar no último dia e estaremos para todo sempre com Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, meu amigo. Mas toma a decisão logo com Jesus, porque o tempo está próximo. Está prestes a acontecer a qualquer momento o arrebatamento da igreja. Ou seja, precisamos estar preparados para o arrebatamento. Mas o momento antes do arrebatamento, Jesus está voltando para muitas pessoas antes do arrebatamento. Possa ser que você parta hoje. Mas para onde vai sua alma? Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, lá está registrado assim, ó. E do pó veio e para o pó retornará, mas o Espírito volta para Deus que o deu. Como está a sua vida? Como está a sua vida para Cristo receber você? Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço essa rica oportunidade que o Senhor tem me dado para transmitir essa palavra. E que Deus possa continuar a te dar oportunidade. Mas a oportunidade que Deus está dando é enquanto você está com vida. Porque não sabemos o dia nem a hora. Mas Jesus está voltando. Possa ser que você parta nesse dia de hoje. Pensa bem. Faça uma reflexão na sua vida. Faz uma retrospectiva na sua vida. Como você está. Para você ter o direito de salvação. Porque após a morte segue-se o juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 9, versículo 27, lá está escrito que após a morte segue-se o juízo. E o juízo é de Deus. Deus te abençoa. Você e a sua família. Mas não demora a tomar decisão para você ter o direito de salvação. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Esse que vos fala. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje. E a cada momento que você tiver com vida, pensa bem como está a sua vida para você partir dessa terra.